resurrexit et addo tecum sum. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se aos irmãos. Essas palavras, que são do introito da missa de hoje, com que, começando a missa da Páscoa, nós escutamos ecoando a voz de Jesus, a voz de Cristo. Resurrexit et addo tecum sum. Eu ressuscitei e ainda estou convosco. E essas palavras devem encher o nosso coração de esperança, especialmente depois de nós termos vivido essa semana, a semana da paixão, a semana que nós meditamos as dores, os sofrimentos de Jesus, que nós vivenciamos através da liturgia, todo o drama da nossa redenção, o preço, o alto preço que Jesus pagou para nos salvar. O nosso coração estava como que entristecido, porque nós vimos Cristo morrer, Cristo sofrer, Cristo ser sepultado. E aparentemente era a derrota. Aparentemente nós não tínhamos mais esperança alguma de vitória. E de repente, ao raiar do terceiro dia, como ele havia predito, como as Escrituras já haviam profetizado, ele ressuscitou. E veio ao nosso encontro, dizendo: eu ressuscitei, eu ainda estou convosco. E ao escutar essas palavras, nosso coração se enche novamente de alegria, de esperança, porque nós temos a presença de Jesus no meio de nós. Cristo está vivo, Cristo vence, Cristo reinando na cruz, alcançou para nós a vitória. E ressuscitando, nos deu uma vida nova, a vida da graça, para que vivendo com Ele, nós também possamos alcançar essa vida imortal, a vida do céu. A liturgia, ela é muito bela e muito expressiva nesse sentido, como que dando para nós essa alegria. Que nós cantamos na sequência da missa de hoje, na sequência da Páscoa, nos preparando para o Evangelho, né, essa bela poesia da Idade Média, que traz para nós como que um drama todo o relato da paixão de Jesus. A morte e a vida travaram o duelo, enquanto aquele reina entre os mortos, mas vivo. Jesus que está vivo e Jesus que ressuscitou. E como nós escutamos no Evangelho de hoje, né, ao romper do sol, antes que o sol saísse e despontasse, aquelas mulheres que acompanharam Jesus durante o seu sofrimento, que acompanharam de perto a sua paixão, que foram atrás de Jesus, seguindo seus passos, enquanto ele carregava a cruz, e permaneceram também com a Virgem Maria ao pé da cruz, junto de Jesus, presenciaram a sua morte, testemunharam o seu amor por nós. Essas mesmas mulheres, elas correm ao sepulcro, porque elas precisavam de ungir Jesus. Como Jesus morreu na sexta-feira, ele foi enterrado quando o sol já estava se pondo, e os judeus, quando o sol se põe, já começa o dia seguinte, e o dia seguinte era sábado, era a grande festa da Páscoa, e no sábado o judeu não pode trabalhar, então eles enterraram Jesus às pressas, não deu tempo de fazer os preparativos, de ungir Jesus devidamente com os aromas, como os judeus costumam fazer, não deu tempo disso ser feito. E quando terminou o sábado, aquelas mulheres zelosas para com Jesus acordaram bem cedo para poder ir ao encontro daquele que elas pensavam que estava morto, para poder fazer uma última homenagem para Jesus. E esse amor, essa dedicação delas foi recompensada, porque elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Ou melhor, elas foram as primeiras que deram o testemunho de Jesus, da ressurreição de Jesus. Elas chegaram no sepulcro, a pedra já havia sido removida,
Elas encontraram o sepulcro vazio e o anjo anunciando para elas que Cristo havia ressuscitado. Imediatamente elas voltam para poder anunciar a ressurreição de Jesus para os apóstolos. E depois, como nós escutamos na leitura, como nós cantamos na sequência, Maria Madalena ela volta para o sepulcro porque ela não acredita na ressurreição de Jesus. Ela ainda está em dúvida. E Jesus recompensando o coração daquela que era uma grande pecadora, mas se arrependeu e encontrou perdão. Jesus vai ao seu encontro e se mostra para ela. Ela enche o seu coração de alegria. Então hoje nós perguntamos: diz para nós, Maria, o que você viu no sepulcro? Ela falou que viu a glória do ressuscitado e veio anunciar para nós, nesse dia da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a vitória de Jesus. Vamos pedir para que nós também sejamos como essas mulheres do Evangelho, que acordaram cedo na sua busca pelo Senhor, na sua busca por Jesus. Quando nós nos esforçamos no nosso dia a dia para buscar o Senhor a todo tempo, Deus nos recompensa, Deus se manifesta a nós e dá para nós a graça da santidade, a graça de nós cada vez mais escalarmos o alto do céu. É o que São Paulo fala para nós: buscai as coisas do alto. Se vocês foram também sepultados com Cristo, morreram para o pecado, morreram para tudo aquilo que ofende a Deus, vocês receberam uma vida nova, uma vida com Cristo. Então, se vocês também ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Tenhai o seu coração no céu e não na terra, onde está Cristo vivo, intercedendo continuamente por nós. E São Paulo vai dizer para nós hoje também: vamos celebrar essa festa da Páscoa não com o fermento velho, não com o homem velho, não com o pecado, mas com o fermento novo, a vida nova que Cristo veio dar para nós. E sejamos como essas mulheres, recebendo o anúncio de Cristo, a alegria da Páscoa, e testemunhando com a nossa vida, com o nosso bom exemplo, que Cristo está vivo, que a nossa fé tem sentido. Nós não seguimos alguém que morreu e foi enterrado e está até hoje no sepulcro. Nós seguimos alguém que morreu por nós, mas que ressuscitou e está no céu, abrindo as portas para que nós possamos seguir os seus passos. A religião católica, ela tem essa grande esperança. Nós seguimos Jesus vivo, ressuscitado, vitorioso. Às vezes, amados irmãos, nós temos a tentação de talvez não ser verdadeiros cristãos testemunhando a ressurreição de Jesus, porque na verdade as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, elas não deram o seu testemunho. Mas segundo a tradição, nós sabemos, e também pelos evangelhos, nós sabemos que Pilatos, por causa dos fariseus, que eles disseram para Pilatos: manda guardar o sepulcro. Onde é que já se viu, né? Ficar vigiando o túmulo de um morto. Um pedido absurdo que eles fizeram para Pilatos depois da morte de Jesus. Manda os guardas ficarem vigiando o sepulcro. Imagina a cara de Pilatos. Mas por quê? Porque ele falou que ia ressuscitar. Então, para que não aconteça que os discípulos vão lá e roubem o corpo de Jesus, manda os soldados lá ficar vigiando. Os soldados ficaram vigiando aquele sepulcro. Talvez, desacreditados de tudo aquilo, eles foram dormir. E de madrugada, um grande terremoto sacudiu tudo, a pedra rolou, e eles viram, testemunharam a glória de Cristo ressuscitado. E eles saíram correndo, fugiram diante de tamanha manifestação da glória de Jesus. Eles foram anunciar para os fariseus, para os sacerdotes: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e nós vimos
nós vimos o terremoto, nós vimos a pedra rolar sozinha, nós vimos toda aquela luz. E, como diz Santo Agostinho, fazendo chacota, né, dessa passagem, ele fala que os fariseus, os sacerdotes, eles deram dinheiro para aqueles guardas, para que eles pudessem dizer o seguinte: enquanto nós estávamos dormindo, vieram os discípulos de Jesus, empurraram a pedra, entraram lá dentro e roubaram o corpo de Jesus. E agora estão dizendo que ele está ressuscitado. E diante daquela quantia de dinheiro, daquelas moedas, talvez outras 30 moedas de prata, o mesmo preço da traição de Judas, aqueles soldados, vendo aquele dinheiro, seu coração se encheu de avareza e eles começaram a espalhar essa mentira. Enquanto nós estávamos dormindo, vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. E Santo Agostinho começa a se perguntar: como é que mentira tem perna curta? Se vocês estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto vocês estavam dormindo, se vocês estavam dormindo, como vocês viram os discípulos roubando o corpo de Jesus? E Santo Agostinho diz, no tempo dele, que até hoje essa história era contada entre os judeus, dizendo que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Os soldados testemunharam a glória de Cristo. Eles também viram a glória de Jesus, como aquelas mulheres, como Maria Madalena. Mas diante da avareza, diante do dinheiro, diante da tentação, diante da oferta do mundo, eles preferiram não dar o seu testemunho. Não sejamos como esses soldados. Nós estamos testemunhando a vitória de Cristo e devemos testemunhar isso com a nossa vida, mostrar para as pessoas a alegria de ser cristão, a alegria de ser católico, a alegria de buscar o céu, a alegria de fugir do pecado, a alegria de ter Cristo ressuscitado sempre perto de nós. Eu ressuscitei e ainda estou convosco, estou perto de cada um de vós. Não sejamos como soldados, sejamos como as santas mulheres que foram cedo procurar Jesus e encontrar a alegria, a esperança da ressurreição. Vamos pedir à Virgem Maria, ela que também testemunhou a ressurreição do seu filho e toda aquela tristeza se converteu em alegria, que ela possa nos ensinar a testemunhar também com a alegria da nossa vida, com a alegria da santidade, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e que vale a pena a gente seguir a Jesus para alcançar um dia a glória do céu, essa ressurreição gloriosa em Cristo do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.